inteira se metamorfoseia em vinho, bebida que o médico grego chama o sangue da terra. Nascido de uma mãe selvagem, o vinho é uma substância na qual se mesclam a morte e a vida aumentada, o fogo ardente e a umidade que mata a sede. É um remédio, tanto quanto um veneno. Uma droga pela qual ou se supera o humano, ou se retorna à brutalidade. Pela qual se descobre o êxtase, ou se afunda na bestialidade. Centauro distribuindo coices no salão superior do Palácio de Peritos. A história das plantas de Teofrasto descreve, em um capítulo clássico de enologia, os efeitos contrários das castas e dos vinhedos vizinhos. O vinho de Eraia, em Acádia, torna as mulheres férteis, enquanto, se beberem a cerínia de Acaia, abortam. Um deixa impotente, outro traz insônia, um terceiro nos faz delirar assim que o provamos. Mas é no vinho puro, em que todas as cepas se confundem, em que se cristalizam as misteriosas virtudes do licor vermelho escuro. Entrega a si mesmo, o mosto, a uva esmagada, rapidamente entra em fermentação. E, como o açúcar que a fermenta se encontra no grão, o fruto da videira oferece o espetáculo de um fogo que se acende espontaneamente no fundo do líquido. O vinho funciona, libertando-se na caldeira de seu próprio cozimento. Seu calor natural agita a superfície. Começa a ferver. É um fogo líquido, encerrado em potes, que estremece ao sopro dos ventos como Zéfiro, que fertiliza as éguas, sensíveis aos grandes movimentos das constelações no céu. Sua natureza ígnea e flamejante é verificada experimentalmente no ritual de libação. Se jogá-lo na chama, ele a faz crescer. Teofrasto assim o diz no seu tratado sobre o fogo. O fogo sobe ao céu, quando Alexandre, passando pela Trácia, faz correr vinho puro sobre o altar de Dioniso. Libação adequada aos poderes divinos, aos mortos, ao bom gênio, que personifica a força ígnea. No teatro de Aristófanes, servir-se de um bom copo cheio é como jogar roleta russa, ou a morte súbita, como beber sangue de touro, ou a inspiração, despertando em si o bom gênio e profetizando, tornando-se Baques. No vinho há um raio, e é preciso ser ferido por ele para cantar o ditirambo. Arquíloco é disso testemunho, e Dioniso corre em suas veias. Ele é Baques, o transe está nele. O sangue da terra, o sangue do céu, tem a cor do sangue dos homens. Por essa difícil alquimia, o vinho é transformado no organismo em sangue novo. A proibição que pesa sobre o vinho deve ser considerada mais simbólica do que real.
Pois, se analisamos do ponto de vista da Kabbalah, descobrimos que o valor numérico de Yain, vinho, é 70, idêntico ao de Sod, segredo. E os nazarenos estavam cientes dessa gematria. Existe um segredo extraordinário e ambíguo no vinho. Os descendentes da casa de Arão, ou seja, os homens da linhagem sacerdotal, eram proibidos de beber o vinho ao entrar no tabernáculo, pois o acesso ao sagrado estando bêbado poderia pôr em suspeita a transcendência do rito. Em Levítico, a abstenção do vinho é recomendada para que não se morra. Porém, em outra passagem, vemos que é objeto de consagração, e por isso é oferecido a Deus. Em Gênesis, fala-se do sangue das uvas, Dam Anabim, e este é o primeiro antecedente metafórico da associação vinho e sangue. Quase todas as religiões antigas consideravam o sangue o locus da vida, e, como na tradição hebraica a vida pertence a Deus, derramar sangue é revelar parte do seu poder. Por outro lado, Adão, o homem, também é Adom, a cor vermelha. A partícula Dam refere-se a sangue. Se acontece, como vemos na celebração da Eucaristia, que o Filho do Homem se divide, parte-se, divide-se para dar-se, então é pela revelação do que contém o seu sangue, Dam, que se chega ao esplendor do Aleph, letra que simboliza o infinito do Criador. Hoje nós vamos falar sobre Deus, mas é um Deus diferente do que você costuma ouvir falar. Esse Deus aqui nasceu em 25 de dezembro. Sua mãe era humana e seu pai era divino. Ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e é celebrado com pão e com vinho. Mas não é esse que você está pensando aí, não. Esse aqui é um Deus do disforme, do anômalo, da descomunal força da natureza. Um Deus que carrega em si um exagero, um despropósito, um desregramento, algo que ultrapassa. Um Deus que representa forças que são um mergulho de cabeça, transbordamento puro, onde o homem imundo não mais se opõe, onde o homem faz as pazes com a sua natureza, faz as pazes com o presente, faz as pazes com o universo. Está na hora de conhecermos Dionísio. O Deus que dança, que possui pés ligeiros, um Deus alegre, capaz de rir, gargalhar, mas também de zombar de todos os valores antigos e degenerados. Se com outros deuses nós chegamos à beira da praia, com Dionísio nós mergulhamos no mar de forças que é a realidade. Dionísio é uma concepção de um mundo nova, saudável, com um frescor ameaçador, mas ao mesmo tempo cheio de promessas e possibilidades. Dionísio é, sem dúvida, um Deus bem diferente. Era uma vez um jovem que, acima de tudo, adorava cantar, dançar, mas também se travestir. Aonde quer que ele fosse, um ruidoso cortejo o seguia, formado por ninfas com longos cabelos negros e por sátiros com chifres de bode. O jovem abria passagem empunhando um bastão revestido de era, rematado em forma de pinha, o tirso. Rumo ao céu, elevava-se o som estrondoso das rumbas, instrumentos de sopro de sonoridade enraivecida, comparável ao som dos trovões e aos gritos dos deuses. Todo esse séquito seguia o caminho das estradas, despertando a admiração, mas também o temor. Desde jovem, ele já não parecia como os outros da sua idade. Dizia-se que ele não tinha os mesmos modos das pessoas de bem. Os modos dele eram promíscuos, libertinos, e mais de uma vez ele fora visto estirado ao chão, embriagado de vinho, depois de uma longa noite de amor. Não, definitivamente, esse jovem era muito diferente. Aos olhos dos outros, ele era o outro, um vagabundo, um marginal. E, no entanto, ele era um verdadeiro Deus. O nome dele é Dionísio.
Ele também é chamado de ruidoso, ou aquele que ruge, por conta do terrível alarido do momento do seu nascimento. Seu nascimento. Ninguém jamais conseguiu esquecer. Zeus, cujo apetite pelas conquistas já é sabido, apaixonou-se por uma jovem princesa, a princesa de Tebas, Semele. Para obter seus favores, Zeus assumiu a aparência de um mortal. Apenas assim, a visão dos deuses é suportável aos humanos. Se, por infelicidade, eles quebrassem essa regra, as consequências seriam terríveis. Foi assim que, sob a aparência de um homem comum, Zeus vive o amor perfeito com Semele. O problema é que Zeus é casado. Sua esposa, Hera, não é apenas a rainha do céu e do Olimpo, ela também é a deusa protetora do casamento. E esse novo caso a incomoda muito mais do que os anteriores, porque pela primeira vez, Zeus passa muitas noites fora. Para que sua rival roubasse seu lugar, devia faltar muito pouco. Hera decide reagir. Ela assume a aparência da ama de leite de Semele, uma senhora em quem Semele confia plenamente, e vai ao encontro da princesa, já grávida de 6 meses. E lhe diz: abra seu olho. Tenho certeza que seu amante não é Zeus, mas sim um impostor qualquer. Se quiser ter certeza, exija que ele se mostre a você como o Deus soberano, Senhor do Trovão, como ele faz quando está entre os deuses. Semele fica perturbada. E se a ama de leite estiver certa? Quando Zeus vai visitá-la, ela pede que ele se mostre a ela como realmente é. Zeus fica apavorado. Ele sabe do risco que representa aquilo para sua amada. Então ele recusa, mas Semele insiste. Lembra ele que ele jurou pelo Estige que faria tudo o que ela pedisse. Olha, se alguém jura pelo Estige, sua promessa se torna inviolável. Os deuses que não cumprem sua palavra são simplesmente exilados do Olimpo. Semele suplica. Zeus resiste. Muito bem, ameaça Semele. Já que é assim, você não poderá voltar à minha cama. Então Zeus pensa 2 vezes. Sob o olhar perplexo de sua amada, ele se apresenta sob a forma de trovão, em um espantoso esplendor. E o resultado é desastroso. O palácio inteiro é consumido pelo fogo. E também a pobre Semele, que tem tempo apenas de dar à luz antes de morrer, devorada pelas chamas. Por milagre, o fogo poupou o bebê, que Zeus resgatou. Mas o que fazer com aquele ser frágil e prematuro? Hermes, o deus mensageiro, que também é filho de Zeus, vem em seu socorro. Ele entreabre a coxa do rei do Olimpo e guarda o bebê. Zeus, o pai, torna-se mãe. 3 meses depois, Hermes abre novamente a coxa do Senhor do Universo e de lá sai um recém-nascido. Os romanos dirão: ele nasceu da coxa de Júpiter. Dionísio nasceu, então, 2 vezes. Uma do ventre de Semele e outra da coxa de Zeus. E o seu segundo nascimento foi a de um verdadeiro deus. Imediatamente, seu pai o leva para Ino, irmã de Semele, na esperança de que ele crescerá ali em segurança com ela. Ele recomenda que ela vista a criança com roupas femininas para que Hera não o reconheça. Infelizmente, Hera está vigilante. Se Zeus acha que vai se safar tão facilmente, ele está redondamente enganado. Dando sequência à sua vingança, a esposa traída devasta Ino e seu marido de demência. E está prestes a fazer o mesmo com o pequeno Dionísio. Mas, no último segundo, Zeus consegue salvar o menino. Mais uma vez, ele deixa os cuidados de Hermes e ordena que seja levado para o monte Nisa, uma região montanhosa, muito remota. O jovem Dionísio é recebido pelas ninfas, divindades benfeitoras. Elas se tornam para ele como mães adotivas. Generosamente o amamentam. Junto delas, Dionísio cresce. Dionísio já sabe que o caminho para ser aceito pelos deuses será longo e exaustivo.
Ele se torna, então, o Deus errante. Certa manhã, Dionísio faz a descoberta que transformaria a vida dos mortais. Naquele dia, o jovem Deus vê uma serpente morder um cacho de uvas. Ele pega o cacho, aperta entre os dedos e observa com espanto o líquido que escorre. A ideia do cultivo da vinha e a arte de produzir o vinho acaba de surgir na cabeça de Dionísio. Ele decide então percorrer o mundo para ensiná-lo aos homens. Dionísio toma a estrada e ele é seguido por um cortejo ruidoso e incomum. São mulheres despenteadas, seminuas, chamadas mênades, mas também há sátiros, seres barrigudos e feios em ereção permanente. O cortejo segue por cidades e vilarejos. Chega à Síria. Depois da Síria, vai ao Egito, onde é recebido com indulgência pelo rei Proteu, a quem ele noticia a descoberta da vinha. Depois ele segue na direção da Trácia. Na Trácia, a recepção é muito menos calorosa. Naquela terra, reinava Licurgo, que via com maus olhos a chegada daquele jovem estranho e afeminado. De onde vinha aquele personagem que se dizia um deus? E quem eram aquelas mulheres delirantes ao seu lado? O estrangeiro tinha uma reputação escandalosa. Dizia-se que logo que ele entra em uma cidade, as mulheres são invadidas por paixões eróticas. Ele se apodera delas e as conduz em danças frenéticas. Tudo isso incomoda profundamente o rei. Licurgo ordena que as mênades sejam presas, joga-as na prisão e parte em perseguição a Dionísio. Assustado, o jovem Deus corre desesperadamente. Quando chega à beira do oceano, perseguido, ele não tem escolha senão se atirar na água. Dionísio morrerá afogado, desaparecerá para sempre. Felizmente, Tétis, a deusa do mar, está lá. Tétis o acalma, o conforta e o esconde nas profundezas do mar. Dionísio está humilhado. Ninguém jamais o tratara daquela forma. Ele perde a coragem de voltar para enfrentar Licurgo. Então, a sua avó, Réia, decide ir em seu socorro. Réia liberta as mênades e lança um feitiço em Licurgo. O rei é tomado pela demência. Ele parte para cima do seu próprio filho e o mata a machadadas. Depois corta o cadáver em pedaços. Dionísio, para puni-lo, torna o solo da Trácia infértil e ele anuncia que a esterilidade só cessará se Licurgo for morto. Sem qualquer piedade, os habitantes da Trácia levam Licurgo para o monte Pangeu, prendem-no a cavalos selvagens e o esquartejam. Agora, o jovem Dionísio pode continuar a sua jornada. Ele segue em direção ao sul e chega à Índia. Zeus o encarrega de uma missão. Sob suas ordens, ele deve aniquilar a população que se mostrou profana em relação aos deuses, professando novas divindades com cabeça de elefante ou de vários braços. Castigar aqueles que não respeitam os deuses. É somente sob essa condição que ele entrará no Olimpo. Dionísio cumpre a obrigação, mas ele não precisa declarar guerra. Os habitantes já estão enfeitiçados por ele. Sua chegada sempre vem acompanhada de suntuosos desfiles, onde ele se apresenta de pé em uma carruagem ornada com pâmpanos e eras, puxada por panteras, acompanhado por suas fiéis mênades e seus sátiros. Ele percorre as cidades em um turbilhão de gritos, cantos e danças, ao som das flautas e dos pandeiros. Sua vitória é total, mas a viagem de Dionísio ainda não está terminada. Uma cidade, a mais importante de todas, ainda precisa ser conquistada. Tebas, a cidade onde ele nasceu. A tarefa que o aguarda parece muito difícil. Ele sabe que será visto ao mesmo tempo como o estrangeiro e o nativo, o mesmo e o outro. O soberano da cidade é o rei Panteu. Panteu representa a ordem, a norma, e essa norma não pode ser perturbada em hipótese alguma. Quando ele vê suas mulheres extasiadas em torno de Dionísio, seminuas e delirantes, Panteu fica profundamente chocado. As mulheres são feitas para ficar em casa, criar os filhos, cozinhar e não se envolver em mais nada. E quem seriam aqueles seres em trajes tão estranhos, falando línguas estrangeiras? Não são gregos
E para Panteu, tudo que não é grego é bárbaro. Assim que Dionísio adentra as muralhas de Tebas, ele conta sobre o seu nascimento e revela a quem quiser ouvir que ele é o filho de Zeus, um deus. Crises de riso do rei, de sua esposa e do povo. O quê? Aquele miserável mendigo, acompanhado por bárbaros desleixados, é o filho do rei do Olimpo? As próprias tias de Dionísio, as irmãs de Semele, são as primeiras a alegar que se tratava de uma mentira. Nunca quiseram acreditar que a irmã Semele fora capaz de seduzir Zeus. Ao contrário, elas fizeram correr o boato de que Semele, para não revelar o nome de quem a engravidara, teria fingido ser amante de Zeus. E esse último a fulminara para puni-la por essa presunção. Dionísio é afugentado de Tebas como um leproso, a pedradas e flechadas. Ele corre para se esconder na floresta do monte Citerão, que domina Tebas. Lá, ele se senta sobre uma pedra e esconde a cabeça entre as suas mãos. Além dos mares no Oriente, longe dali, ele fora adorado e tratado como um deus, porque Tebas, a cidade de sua mãe, se recusa a acolhê-lo. Com a chegada da noite, Dionísio reúne seu cortejo. Ele acende uma imensa fogueira, em torno da qual faz correrem fontes de vinho e começa a dançar com as mênades de traços sensuais, com os sátiros de torso disforme e os centauros de passos rápidos. Depois, com o estrondo dos tambores, ao som dos pífanos e flautas, ele desce em direção à cidade. Dionísio começa contagiando suas tias de loucura. Depois, a esposa de Panteu e todas as mulheres de Tebas. Sem conseguir se conter, as mulheres saem de casa seminuas, abandonando seus filhos e seus maridos em êxtase, demência e delírio. Elas começam a adorar o novo deus Dionísio. Dionísio as aplaude, depois ordena a elas que se juntem às Mênades no Monte Citerão. Lá, juntas poderão se entregar sem limites aos prazeres da orgia, das libações. Mas a vingança de Dionísio ainda não acabara. Ainda restava Panteu, o rei que o humilhou. Com a chegada da noite, Dionísio se disfarça de sacerdote e caminha em direção ao palácio. Ele encontra Panteu, a quem fala sobre seu incrível dia. Pouco a pouco, ele consegue convencê-lo a acompanhá-lo até o Monte Citerão, mas por prudência recomenda: vista uma roupa feminina. Panteu acaba aceitando. No fundo, ele também deseja conhecer o mundo feminino, cheio de luxúria, que ameaça sua cidade. E o monarca puritano e virtuoso solta os cabelos e maquia as sobrancelhas com cores vibrantes. Na verdade, ele já está sob o domínio de Dionísio. Quando chegam ao topo do Monte Citerão, Dionísio lhe aponta uma árvore sobre a qual ele poderá observar o espetáculo sem ser visto. Mas é tarde demais. As mulheres, enlouquecidas, embriagadas e possuídas, o viram. E sob o disfarce, elas reconheceram um homem. Elas se atiram sobre ele e o rasgam, o laceram. Entre elas está a própria mãe de Panteu. Panteu tenta desesperadamente ser reconhecido por ela, mas ela, perdida em seu desvario, arranca um braço do próprio filho. Depois as outras mulheres o trincham. Por fim, sua mãe, que ainda não notou que aquele era o seu próprio filho, corta sua cabeça, fixa sobre um bastão e vai embora orgulhosa, brandindo seu troféu fúnebre. Quando as mulheres de Tebas voltam a si e retornam à cidade, Dionísio as aguarda. Ele avança e diz as seguintes palavras: Povo de Tebas, eu sou o maior desafio já lançado à humanidade. Caíste nas garras dos costumes, como é comum entre os mortais. Sonhavas com a ordem e o rigor, indispensáveis para a vida pacífica na cidade. Mas coíbes essa estranheza que te inquieta e que, no entanto, reside no fundo de ti. Eu sou o outro, o estrangeiro, o diferente, e vim revelar essa parte obscura que te habita.
Se a afugentas, como me rejeitou para fora de seus muros, então estarás perdido, como se perdeu o orgulhoso Panteu, teu rei. Mas se aceitas essas forças selvagens, se as incorpora em lugar de refreá-las, então estarás salvo. Meu Pai, o Todo-Poderoso Zeus, me faz ensinar-te que a real loucura não é esta que supomos. Loucura é desejar uma cidade perfeitamente virtuosa, perfeitamente racional. Somente os deuses conhecem a perfeição. Vós, mortais, preservai-vos desses dois excessos. Admitir somente a razão e excluir apenas a razão. Acolhei com zelo a razão, mas aceitai o bocado de imprevisto, de inesperado, que à primeira vista vos perturba. É sob esta condição que sereis livres. Depois de toda a Grécia reconhecer sua divindade, Dionísio segue sua viagem pelas ilhas, difundindo por onde passava tanto a alegria quanto o terror. É na costa de Naxos que o jovem deus nota uma linda jovem chorando. Trata-se de Ariadne, a filha do rei de Creta, Minos. Seu amante Teseu acaba de abandoná-la. Tocado pela beleza e pela tristeza da jovem, Dionísio a conduz ao Olimpo e algo que jamais acontecera até então. Ele se casa com ela, uma mortal, diante de todos os deuses reunidos. O poder do filho de Zeus agora é reconhecido por todos. Dionísio concluiu sua tarefa na Terra. Agora ele tem finalmente o direito de subir ao céu. Dionísio, o bastardo de Tebas, o estrangeiro na cidade, precisou lutar para impor sua divindade. Logo, o culto de Dionísio se instaura oficialmente no mundo grego. Na primavera e no outono, as cidades organizam grandes festejos populares. Eles originam uma forma essencial da arte grega: o teatro. Pouco a pouco, os poemas se tornam peças que são encenadas em locais consagrados aos deuses. São os famosos teatros antigos. Declaram-se versos que contam a vida de Dionísio e suas façanhas, ou de outros grandes heróis da mitologia. Atores se travestem, vestem máscaras, dançam, bebem, ao longo de rituais clandestinos. Os adeptos de Dionísio, desejando confundir-se com ele, consomem a carne de um animal sacrificado, o corpo de Deus, e bebem uma taça de vinho, o sangue de Deus. Dionísio é, sem dúvida, um deus bem diferente. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água por encanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente, pra sempre no fundo do mar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água protegido, salvo, fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Tinha que respirar todo dia. Agora que agora é nunca, agora posso recuar. Agora sinto minha tumba, agora o peito a retumbar.
Última resposta agora, quartos de hospitais agora abrem uma porta, agora não se chora mais, agora a chuva evapora. Agora ainda não choveu, agora tenho mais memória, agora tenho o que foi meu. Agora passa a paisagem, agora não me despedi, agora compro uma passagem, agora ainda estou aqui, agora sinto muita sede. Agora já é madrugada, agora diante da parede, agora falta uma palavra, agora o vento no cabelo, agora toda minha roupa, agora volta pro novelo, agora língua em minha boca, agora meu avô já vive, agora meu filho nasceu, filho que não tive, agora criança sou eu, agora sinto um gosto doce, agora vejo a cor azul, agora a mão de quem me trouxe, agora é só meu corpo nu. Agora eu nasço lá de fora, agora minha mãe é o ar, agora eu vivo na barriga, agora eu brigo pra voltar, agora